Como fazer um financiamento de aquisição de terreno e construção da Caixa? Se você está pensando em comprar um terreno e construir uma casa, seja para morar ou para vender, essa estratégia aqui de financiamento vai te permitir tirar poucos recursos do seu bolso e te trazer um ótimo lucro. Ah, se eu tivesse conhecido esse financiamento antes, olha, eu construí 2 ou 3 casas antes de conhecer esse financiamento e depois que eu comecei a utilizar ele para vender, a minha rentabilidade ficou bem maior. Por isso que eu decidi gravar esse vídeo para que você não perca mais tempo e utilize ele também, seja para você construir, fazer um financiamento de terreno e construção para você morar, ou seja, se você for construir uma casa para vender. Estamos falando aqui do programa de aquisição de terreno e construção da Caixa, mas não só da Caixa, tá? Você pode fazer esse financiamento pelo Banrisul, pelo Sicredi, cooperativas de crédito no geral, pelo Inter e inclusive pelo Itaú e pelo Bradesco, acredita? Só que tanto na Caixa como também nos outros bancos, o gerente e o correspondente dos bancos, eles não conhecem essa modalidade de financiamento. Ou não conhecem, ou eles não trabalham com essa modalidade lá na agência. Por exemplo, uma região do agro foca mais em crédito para o agronegócio, não crédito para o mercado imobiliário. Outras regiões que trabalham com Minha Casa Minha Vida, segmento popular, foca em empreendimentos populares e não em aquisição de terreno e construção. Por isso que a maior parte dos bancos não conhecem, principalmente os bancos privados ou cooperativas. Então, foca a sua energia pela Caixa, tá? Mas saiba que os demais, fala com o teu gerente, saiba que os demais bancos também trabalham com essa modalidade. Esse tipo de financiamento, ele só é feito na pessoa física, tá? Então, é através do seu CPF e do seu cônjuge ou de algum outro parceiro, tá? E você vai fazer somente, nessa modalidade de financiamento, a aquisição de um terreno e fazer uma construção em cima. Ou seja, você não tem como fazer 2 casas, 2 sobrados geminados, 3 casas em um único terreno, tá? Esse financiamento é uma casa individual por terreno. O banco financia 80% do custo entre o terreno e a construção. Então, os 20% restantes você vai aportar ao longo do empreendimento. Por exemplo, você vai fazer uma casa que custa 500 mil reais e o terreno custa 100 mil reais. O banco ele financia 400 mil reais e você tem que aportar 100 mil. Como que você vai aportar isso aí? Você vai dar uma entrada no terreno de ao menos 20% do valor do terreno, ou seja, 20 mil reais de entrada, vai fazer direto com o terrenista e o restante o banco paga. Ele quita na hora da assinatura do contrato. Depois, o restante dos recursos, 320 mil que ele vai financiar da construção, ele vai pagando conforme você preencher lá a proposta de construção individual e o saldo de cada etapa de obra que o banco não aportar, é você quem cobre para cobrir aquele valor, aquele saldo remanescente de 80 mil que você tem que aportar durante a construção. Entendeu? Hoje ainda é possível fazer um adiantamento das primeiras 2 parcelas, tá? E assim, ó, essas regras elas mudam com certa frequência. O que eu tô te passando aqui são os fundamentos, mas eles geralmente mudam ao longo do caminho, tá? A Caixa muda isso aí. Hoje pode ser feito um adiantamento das primeiras 2 parcelas. Então, nesse exemplo aí que eu falei de 320 mil reais que vai para o recurso da construção, porque você pegou 80 mil do financiamento para quitar o terreno, tá? Desses 320 mil, o banco ele pode antecipar as primeiras 2 parcelas, desde que elas não excedam 20% do valor financiado, tá? Então, você consegue ter uma antecipação quando você assinar o crédito, assinar o financiamento, registrar o contrato, vai pingar até 20% do valor na sua conta para você iniciar a construção. Mas depois, nas próximas etapas, aí você tem que executar para depois receber. Então, no começo é uma antecipação, depois as próximas etapas é um reembolso. Você executa e recebe pelo que foi executado. Um dos grandes benefícios desse financiamento é que não precisa alienar nenhum bem. Então, se você tem ou se você não tem um apartamento quitado, um terreno, qualquer imóvel, você não precisa dar esse imóvel como garantia, porque a garantia é o próprio terreno e a construção que você está fazendo. Então, só precisa comprovar renda para fazer esse financiamento, através de imposto de renda, olerite ou mesmo o seu Prolabore. E só para você ter uma noção, para você financiar R$1 milhão, você tem que ter em média, 35 mil reais de renda bruta familiar mensal. Tá? Então você faz uma regrinha de 3 para o valor que você quer financiar. Quero fazer financiamento de R$500 mil, em torno de 17, 18 mil reais de comprovação de renda. Se caso você não tem toda essa renda para poder comprovar, você pode juntar outras pessoas no mesmo financiamento. Por exemplo, você vai construir para vender. Cara, traga teu cunhado, teu sogro, né, um vizinho, um investidor, não precisa nem ser da família, juntamente com o seu cônjuge, junta algumas pessoas para fazer esse financiamento, comprovar essa renda necessária para construir uma casa para vender. Os juros do financiamento eles giram de 8% a 11%, tá? Quando a Selic está mais alta, por exemplo, 13%, 14%, como já chegou, os juros chegaram a 11%. Quando a Selic está bem baixa, ele não baixa muito de 8%. Então fica sempre nessa faixa e para você construir para morar vale muito a pena, porque você, mesmo pagando uma taxa de juros mais cara, você vai estar pagando bem menos do que pagaria se fosse comprar uma casa pronta via financiamento, né? Porque o teu custo é bem menor.
E se você for construir para vender, você tem um sócio bem barato, né, com uma taxa de juros baixa. Por exemplo, uma casa ela vai ter um retorno sobre o custo do empreendimento como um todo, depois eu faço cálculo junto contigo aqui, de 35%, 40% às vezes. E você vai pagar em torno de 10% sobre o custo total desse dinheiro que você pegou. Então é um sócio barato que você vai ter para construir para vender. Dois outros grandes benefícios desse financiamento, um deles é que você começa a pagar as parcelas do financiamento somente após o término da construção. E é provável que até lá você tenha vendido já essa casa. E aí, durante a construção, você só paga os juros do valor emprestado. Então você não paga juros desde o começo sobre o valor total. Você paga juros mês a mês conforme o valor que vai pingando na sua conta, conforme a evolução da obra, tá? E aí lá no final da construção, depois que você fazer a averbação, a regularização da obra, aí sim você começa a pagar juros mais a amortização que vai compor a parcela do seu financiamento total. Aí o segundo ponto também, que é um grande benefício, é o que faz essa modalidade de financiamento valer a pena para construir para vender, é que você consegue fazer a venda do empreendimento para qualquer pessoa e essa pessoa fazer um financiamento em qualquer banco, por exemplo, no Santander, para quitar o seu financiamento que é na Caixa, por exemplo. Isso se chama interveniente quitante. Porque geralmente quem vai comprar vai fazer um financiamento, né? E geralmente esse valor do financiamento vai ser maior do que aquele saldo que você tem do financiamento. Então, supondo que o financiamento que essa pessoa vai ter é de R$1 milhão e que você deve para o banco 800 mil que você pegou emprestado. O Santander, né, no exemplo aqui, vai pagar para o banco, para a Caixa, os 800 mil que você tem como saldo devedor e vai transferir para você os outros 200 mil reais. É isso que faz, sabe, viabilizar essa modalidade de financiamento para construir para vender. É você não ter que quitar o teu financiamento com os teus recursos próprios, que talvez nem tenha, para poder depois vender. Vou te mostrar aqui agora o passo a passo de como que você vai fazer esse financiamento, seja para construir para morar, seja para construir para vender, tá? Mas antes eu quero que você comente, deixa aqui nos comentários qual foi o principal insight que você teve aqui até agora sobre esse vídeo. Você sabia todas essas informações ou teve alguma coisa que você não sabia? Deixa aqui nos comentários a sua sugestão, o seu feedback, teu insight. Primeira coisa que você vai fazer, você vai simular o crédito de quanto que você consegue financiar com base na sua renda. Isso você entra lá no site da Caixa e você faz isso aí sozinho para ter uma noção. Lembrando que a simulação não é a aprovação do crédito, que é o segundo passo. Essa aqui é somente para você bisbilhotar, para você ter uma noção de quanto que você consegue financiar. A segunda etapa, sim, aí você vai fazer a aprovação do crédito. Você vai juntar todos os documentos, olerite, imposto de renda, e vai levar lá para o banco para poder apresentar para o banco. E aí sim ele fala assim, ó, aprovado. Quando ele disser que está aprovado, você tem até 180 dias para fazer a contratação do crédito. Então você tem um relógio contra você a partir de agora. Aí sim você vai fazer a aquisição do terreno, vai fazer os projetos, vai aprovar na prefeitura, vai juntar todos os documentos do vendedor, seu, do projeto, do terreno e vai levar tudo isso aí para o banco para fazer a contratação do financiamento, que é o próximo passo. Então você entrega todos os documentos para o banco, aí é feito a análise da engenharia para ver se o terreno vale aquilo tudo mesmo, se vale aquele projeto que você disse lá, o custo dele realmente é o que vale, que vai custar. Aprovando a engenharia também tem a aprovação do comitê ou aprovação interna da Caixa em relação ao empréstimo para você, se você é um bom cliente para eles, se eles estão vendo você como uma reciprocidade, se você contrata alguma coisa lá do banco, tem essas histórias aí, tá? Então você contrata o seguro, contrata alguma coisa, né? Um toma lá da cá, fato que é isso que acontece no dia a dia e aí com isso aí você consegue fazer esse financiamento, tá? Para rodar a assinatura do contrato e até você receber o dinheiro em conta, vai de 45 dias, 60 dias, tá? Não cria expectativa que aconteça antes. Quando aprovar tudo, a parte do comitê e engenharia, vai rodar o contrato, você assina, leva esse contrato, né, as 4 vias lá no registro de imóveis, e aí leva 15 dias, 20 dias para fazer o registro lá, devolve esse contrato para o banco, e aí quando você devolver, em 3 dias o dinheiro está na conta, e tanto do vendedor do terreno, quanto o adiantamento das parcelas na sua conta para você começar a construção. Mas você pode começar a construção quando emitiu o alvará de construção aí da tua cidade. Então você não precisa esperar a Caixa pingar o dinheiro na tua conta. Eu mesmo, nessa semana aqui, eu estou para fazer o contrato com investidores, né, de um financiamento que eu tô fazendo em nome deles, mas a obra já está rodando há 3 meses. Mas supondo que você esperou, você vai iniciar a construção. Aí você tem o recebimento das parcelas, você vai tirando fotos, vai preenchendo a planilha de levantamento de serviços, que são as etapas da obra, vai mandando para o banco e ele vai transferindo dinheiro para você, vai fazendo vistorias nos 30% e 85% de obra para ver se você realmente está colocando o dinheiro na obra e não está comprando carro nem fazendo viagem com o dinheiro dele. Lembrando que ele não está nem aí se você emite nota fiscal, o que você faz com o dinheiro, ele quer saber se a obra que ele assegurou, né, que ele está emprestando dinheiro, que ele financiou, está sendo construída. Executou toda a obra,
aí você vai fazer a regularização daquele empreendimento, né, com a BITSE, o CND do INSS, a regularização com o registro de imóveis, a averbação da construção, e aí vai pingar os 5% finais do valor do seu contrato, aí no final de tudo isso aí. E aí sim você começa a fazer o pagamento das parcelas. Você pode vender o empreendimento durante a construção? Pode, através de um contrato de compra e venda. E daí lá no final, depois do término da obra e regularização, aí o teu cliente pode fazer um financiamento para quitar o seu financiamento. Diz uma coisa, você já conhecia esse financiamento? Vai utilizar ele para construir, para vender? Deixa aqui nos comentários. Inclusive eu vou deixar um link de um vídeo que eu gravei aqui mostrando como utilizar o financiamento da Caixa para construir, para vender. Então clica aqui e assista ele porque eu tenho certeza que você vai gostar. Vai lá.